Pai querido, Pai amado, Senhor, nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença, Deus. Deus, eu já quero dizer, Senhor, que Tu és bem-vindo neste lugar, Jesus. Que Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Toma o melhor lugar, toma a melhor cadeira para Ti, Senhor. Porque aqui quem brilha é Ti, Senhor. Tu és o nosso Salvador, Jesus. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Amém. Paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Glória a Deus. Que bom que estamos aqui nessa tarde. Para muitos, primeiro culto do ano, né? Alguns aqui já participaram de alguns cultos lá na celebração, mas neste lugar é a primeira vez que nós nos reunimos, né? E é bem no iniciozinho do ano, e eu quero dar um feliz ano novo oficial a todos aqui da igreja, né? Desejo que seja um ano próspero nas suas vidas, cheio de paz, de alegria, né? E da presença de Deus para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus, né? Então, já estamos no quarto dia, né, do ano de 2026. Já estamos no quarto dia. E aí, já mudou muita coisa na vida de vocês? Já? Que bênção, né? Que bom, né? Então, na verdade, quando a gente olha para o meio físico, né, para o meio físico, a gente não vê mudar, não vê mudança, né? Aquilo que está à nossa vista, né? Aquilo que está à nossa vista. Não, de fato a gente não vê uma mudança extraordinária, né? Até a Reginalva falou aqui, né? As contas continuam, né? Quem está passando por processos até de enfermidade, continua até chegar à cura. Então muitas coisas continuaram do mesmo jeito, mas de fato houve uma mudança no calendário. Não é mais 2025, é 2026. E tem algo que muda de fato dentro de nós, as nossas expectativas, porque quando nós começamos o ano, esse começo desse novo ciclo nos impulsiona a renovar os nossos sonhos, a renovar as nossas metas, a renovar o nosso estilo de vida, né? Semana passada estávamos aqui no último culto do ano e foi um culto de gratidão onde nós agradecemos ao Senhor por tudo quanto Ele tinha feito em nossas vidas. Então nós estávamos ali agradecendo ao Senhor pelas metas conquistadas, ou então colocando diante dele mais uma vez, né, já as que não foram, né, para que esse ano, se for da vontade do Senhor, que assim aconteça. Então assim, no finalzinho do ano o sentimento era só de gratidão, de encerramento, mas nós estamos agora, né, nesse novo ciclo e de fato precisa haver essa mudança dentro de nós, esse renovo nas nossas metas, nos nossos sonhos, aquilo que você deseja que aconteça nesse ano, aquilo que você quer para a sua vida. Então a gente deve colocar diante de Deus e renovar isso em nosso interior e entregar ao Senhor, para que aquilo que for da vontade dEle aconteça. Amém? E a Igreja Sara Nossa Terra, né, ela começou o ano com uma palavra profética. Essa palavra profética declarada em todas as Saras Nossa Terra, começando lá de Brasília, o Brasil inteiro e também fora do Brasil, porque em outros países também tem igreja Sara Nossa Terra. E de uma forma geral, vem essa palavra profética sobre nós, que é o ano profético do refrigério. Quem esteve lá nas celebrações já ouviu falar um pouco sobre isso.
mas eu quero trazer para os amados, né, um entendimento, né, um esclarecimento do que se diz respeito a essa palavra, né, e eu quero usar um tema chamado tempos de refrigério. Tempos de refrigério. Vamos ler a palavra do Senhor. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Na minha, o versículo 19, eu não consigo entender porque em algumas versões mistura o versículo 19 com o 20, né? E na sua Bíblia talvez seja o versículo 19 e 20. Mas na minha, aqui é o versículo 19 do capítulo 3 de Atos, ao qual diz assim, ó: arrependei-vos, pois. Tem irmãos abrindo ainda. Atos capítulo 3, 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Oh Deus poderoso, te louvamos nessa tarde. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo refrigério que o Senhor tem gerado em nossas vidas. Te agradecemos pelo teu amor que nos alcançou. Te agradecemos, Senhor Deus, pela tua presença neste lugar, pela tua presença em nossas vidas. Oh Jesus amado, que o Senhor venha tratando a nossa mente e o nosso coração nessa tarde. Que a nossa mente venha estar aberta para receber a tua palavra, que os nossos ouvidos venham estar atentos para ouvir a tua palavra, e que nós venhamos, Senhor Deus, receber um direcionamento diretamente do Senhor, para que nós venhamos alcançar esse tempo de refrigério, para que nós venhamos ter a nossa vida no refrigério que o Senhor tem para com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, é fato que todos nós enfrentamos cansaço, né? Enfrentamos, né, tempos difíceis, né? Desgaste espiritual. Isso acontece com todos nós. Esse desgaste, esse cansaço, dias nós estamos mais dispostos, dias nós estamos mais abatidos, e isso acontece na nossa vida natural, e isso também acontece no nosso interior. Tem dias que a gente está tão bem, mas tem dias que a gente está tão desanimado, né? E o Senhor, na Bíblia aqui, revela que Deus, Ele tem tempos de refrigério preparado para o seu povo. Amém? Quem quer viver esse tempo de refrigério? Amém, amém. Então, meus amados, essa palavra profética vem sobre nós. Esse tempo de refrigério está preparado para o povo de Deus. E quando a palavra é lançada para todos nós. Mas eu tenho uma coisa a dizer aos irmãos. Nem todos vão viver esse tempo de refrigério. A palavra é lançada para todos nós, mas vai ter pessoas que vai chegar no final do ano e dizendo: Senhor, cadê o refrigério sobre a minha vida? Nem todos vão desfrutar. Mas existe uma condição, né? Existem condições, e Deus nos mostra as condições, e Deus quer que nós venhamos viver esse tempo de refrigério. Quem quer? Amém? Então, glória a Deus, glória a Deus. Então, meus amados, para ficar mais fácil de entender, eu vou trazer aqui, de forma bem reduzida, o que significa essa palavra refrigério, né? Então, essa palavra refrigério, ela significa renovo, descanso, alívio e restauração espiritual. É isso que essa palavra refrigério significa, né? Eu vou repetir: renovo, descanso, alívio, restauração. Isso é o que significa essa palavra refrigério. E é esse renovo, é esse alívio, é esse descanso que o Senhor quer dar para as nossas vidas, em meio a tempos tão trabalhosos, em meio a tempos tão difíceis, em meio às circunstâncias que acontecem com cada um de nós, porque cada um tem o seu problema. Às vezes a gente acha que está passando por dificuldade muito grande, e de repente a gente olha a vida do irmão e vê que está pior do que a da gente.
E aquele que está pior, às vezes começa a olhar, encontra alguém mais pior. A gente, no final das contas, não sabe quem é que está sofrendo mal e mais, não sabe quem está passando por tempo mais difícil. Mas Deus tem um refrigério para cada um de nós. Então, meus amados, esse tempo é algo que, por mais que eu deseje que você viva, por mais que eu deseje, por mais que a igreja queira, por mais que a igreja ensine, mas na verdade ela vai acontecer e na verdade depende, eu falei aqui que dependia de algo, e na verdade depende muito de você. Para que aconteça na minha vida, depende muito de mim. Para que aconteça na sua vida, depende muito de você. Né? Então, a gente lê um versículo aqui em Atos 3,19, e aqui nos dá de cara um direcionamento do que a gente precisa fazer. Pois tudo o que acontece em nossas vidas são resultados daquilo que a gente escolhe. Tudo o que acontece em nossas vidas é resultado daquilo que a gente planta. É resultado daquilo que eu falo. Por isso que eu digo aos irmãos que depende muito de cada um de vocês. Né? Então, nesse versículo que a gente leu, eu vou ler mais uma vez, que diz assim, ó: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério. Olha só, a primeira coisa que a palavra de Deus nos ensina para que a gente venha viver esse tempo de refrigério: arrependei-vos. Primeiro ponto que a gente precisa, né, de fato viver, de fato decidir, de fato fazer, é no que se diz respeito ao arrependimento. Arrependimento, meus amados, é reconhecer que errei, reconhecer que pequei, né, e que eu preciso de Deus. Então, eu preciso estar em constante arrependimento. Arrependimento, meus amados, também quero deixar bem claro que não é só remorso. Às vezes a gente tem um remorso, às vezes a gente faz alguma coisa, às vezes a gente fala alguma coisa que não convém e até dá um apertozinho no peito aqui, né? Mas às vezes nem veio o arrependimento, veio só o remorso por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu cometi, veio só o remorso, mas não houve o arrependimento, porque o arrependimento verdadeiro, ele é acompanhado de uma mudança de atitude, sabe? E às vezes eu falando aqui sobre arrependimento, né? Talvez até tenha vindo na mente de algum de vocês que essa prática do arrependimento vem para aquelas pessoas que ainda não têm o Senhor Jesus e elas se arrependeram e se converteram, né? Então, pode até vir na mente de vocês esse pensamento que porque nós estamos aqui reunidos como povo de Deus, povo cristão, e esse povo de Deus, esse povo que já tem o Senhor Jesus, mesmo assim precisa se arrepender? Sim, meus amados, precisa se arrepender. A Bíblia deixa bem claro, né? Se a gente for dar uma lidazinha lá em Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, onde fala das igrejas, né? O Senhor Jesus, ele fala às igrejas e ele leva uma palavra para que haja arrependimento naquelas igrejas, naquele povo que ali estão. Quando a gente vai ler lá em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, né? Lá em 1 João, no capítulo 1, né? É uma palavra escrita para os crentes também, e ela ensina uma confissão contínua de pecados. Inclusive, fala lá, né? Se eu digo que não tenho pecado, né? Não sei se você acha que não tem, né? Você recebeu o Senhor Jesus, você tem o Senhor Jesus na sua vida, mas você deixou de pecar? Sim ou não? Deixou não? Vocês ainda continuam pecando? Pois é. E até se eu achar que não peco mais, né? Eu já estou pecando, porque de certa forma é um orgulho e de fato eu vou estar mentindo se eu disser que não peco. E a mentira é pecado, né? Então eu digo, não, eu não peco mais não, eu sou perfeito, não sei o que, né? Então, além disso, ser orgulho, né? Eu ainda vou estar mentindo, porque de fato a gente é pecador e a gente cai em diversas situações e termina desagradando ao nosso Deus, termina prejudicando as nossas vidas.
E nós somos chamados a viver essa vida de arrependimento. Reconhecer quando a gente erra e se arrepender. E se arrepender. Lá em 1 João 1, versículo 9. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Coloca aqui para a gente ver. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então que nós venhamos viver essa vida de confissão, de arrependimento. O Salmos 34, versículo 18 também diz assim, ó: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Perto está o Senhor de quem tem um coração quebrantado, de quem tem um coração que se arrepende, que se volta para Deus, que reconhece que está errado e que se arrepende. Então que nós venhamos viver essa vida. Amém? Amém. E uma segunda coisa que nós precisamos ter para alcançarmos esses tempos de refrigério, né, é a sequência do versículo, né, que diz, que fala exatamente na segunda parte, que é de se converter. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, né? Então, a conversão, ela é uma sequência do arrependimento. Porque se não há uma mudança de atitude, é porque é apenas um remorso dentro de mim. Então, se eu sei que eu estou errado, e eu me arrependi, o próximo passo é eu mudar de atitude. Se eu falei alguma coisa errada para o irmão, e eu me arrependi, qual é a minha mudança de atitude? Pedir perdão, levar uma outra palavra, né, que realmente possa demonstrar perdão e arrependimento, e que haja de fato essa mudança. Se eu faço alguma coisa e eu sei que é pecado, né, então eu preciso me arrepender, e o sinal do meu arrependimento é a conversão e a mudança. Sabe qual é a coisa mais fácil para saber se você está fazendo alguma coisa e é pecado? É se você estiver fazendo alguma coisa que as outras pessoas não podem saber. Entenda, nem tudo que eu faço que as outras pessoas não podem saber, eu estou dizendo que é pecado. Mas normalmente, quando eu faço algo que a família não pode saber, que os meus amigos não podem saber, que a minha esposa não pode saber, poxa, por que não pode saber? Né? Então, normalmente, isso é pecado, isso é a confirmação, né, que é algo que eu estou fazendo errado. Então, se eu descubro isso, né, às vezes a gente peca involuntariamente, às vezes a gente peca, meus amados, sem saber que está pecando, inocentemente. Mas Deus, uma hora, nos revela, e quando a gente descobre que a gente está fazendo errado, a gente precisa converter, a gente precisa mudar de direção, né? A palavra de Deus fala lá em 2 Coríntios 5:17, fala das pessoas assim que recebem o Senhor Jesus, diz assim que nova criatura, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, meus amados, nós que somos uma nova criatura, pecado tem que ficar para trás. As coisas velhas, as coisas que não glorificam o Senhor, tem que ficar para trás. E nós temos que sermos testemunhas nessa terra. As pessoas têm que ver em nós que nós somos essa nova criatura, né? E se de repente eu estou já dentro desse barco, sendo uma nova criatura, sendo filho de Deus, mas de repente eu falhar, somos sujeitos. De repente eu pecar. Então qual é a minha atitude? Primeiro, se arrepender, depois converter, mudar de atitude, para que de fato nós venhamos a alcançar o refrigério do Senhor. Amém? Sabe, muitas vezes nós podemos ser usados para levar o refrigério para alguém, sabia? Às vezes pode acontecer que pessoas estejam desanimadas, desconsoladas, e uma palavra que sai da sua boca pode renovar o ânimo daquela pessoa. Uma palavra
um abraço, pode trazer o refrigério a quem está precisando. E esse refrigério, ele se enquadra em várias áreas, na verdade, em todas as áreas da nossa vida. Confesso que assim que eu vi esse tema, o ano do refrigério, eu disse, meu Deus, eu sei que muitas pessoas estão precisando, de fato, de um refrigério, de um alívio para as suas vidas. Muitas pessoas estão sofrendo e estão precisando. Mas, se de repente você aí está num tempo bom, e você diz, oxe, está clamando o tempo do refrigério, eu fico imaginando, se hoje você não precisa de refrigério, e você está pedindo esse tempo do refrigério, então você está pedindo para que venha um tempo ruim na sua vida, para que venha um refrigério. Isso foi o que veio na minha mente. Mas sabe, meus amados, em todas as áreas da nossa vida nós precisamos, né, de refrigério. E eu estava pensando assim, mesmo a gente tendo saúde, lembre-se que nem todos estão com saúde. Tem muitas pessoas clamando pela cura, clamando por esse alívio nas suas vidas. Mas mesmo que você tenha saúde, mesmo que você esteja bem financeiramente, mesmo que você, né? Mas como está a sua vida espiritual? Será que o seu espírito, será que a sua vida espiritual não está precisando de um refrigério? Eu digo isso olhando para dentro de mim, meus amados, porque muitas vezes eu me sinto muito sufocado. Eu já disse isso aqui outras vezes, que eu não consigo fazer tudo que eu quero. Eu não consigo, né, estudar tudo que eu queria estudar. Porque é muitas coisas que vêm nas nossas vidas que nos sufocam. E às vezes a gente está tão atarefado com coisas, com trabalho, com isso, com aquilo. Coisas às vezes que até somos nós mesmos que criamos para ocupar o nosso tempo. E é tanto entretenimento que tem, tanto vídeo para assistir, tanta coisa que deixa a gente tão ocupado e às vezes a nossa alma está sufocada, precisando de um refrigério. Tá, meus amados? Então que nós venhamos saber o que nós estamos fazendo de errado e que nós venhamos, de fato, nos arrepender, mudar de vida, né? Se converter e que nós venhamos alcançarmos o perdão do Senhor. Nós precisamos alcançar o perdão do Senhor. Nós precisamos perdoar a nós mesmos, nos libertarmos do pecado. Olha só, o texto que a gente leu diz assim: arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Os nossos pecados vão ser apagados mediante a nossa conversão e mediante a esse arrependimento, mediante a esse perdão que vem da parte do Senhor para as nossas vidas. E de fato, para que nós venhamos ser completos, plenos, nós precisamos também aceitar e crer que o Senhor nos perdoou. Acredito que vocês já se depararam com situações em que vocês pediram perdão ao Senhor por um pecado mais de uma vez. Você pediu perdão ao Senhor, você se arrependeu, e no outro dia você estava pedindo perdão ao Senhor de novo por aquela mesma coisa. Isso pode se repetir por várias vezes. Você pedir perdão, e você só vai parar de pedir perdão quando você acreditar que o Senhor te perdoou. E isso é estar livre daquele pecado. Entender que o Senhor me perdoou. Mas essa convicção só vem se de fato houver a conversão. Se eu não fizer mais. Porque se eu me arrependi, não fizer mais, pedir perdão ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? E para encerrar, eu quero trazer mais um ponto muito importante em nossas vidas, ainda nesse versículo, ao qual nos mostra o caminho para alcançarmos o tempo de refrigério. E esse terceiro ponto está no finalzinho do versículo, né? Vou ler o versículo inteiro mais uma vez. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério. Agora olha só o que continua dizendo aqui o versículo. Pela presença
do Senhor, para que venham assim tempos de refrigério, pela presença do Senhor. Sabe, meus amados, é a presença do Senhor que concretiza tudo. É a presença do Senhor que vai completar nas nossas vidas essas atitudes que precisamos ter, né, para de fato alcançarmos o refrigério do Senhor. Sabe, meus amados, não tem nada mais importante em nossas vidas do que a presença do Senhor. É a presença do Senhor que nos fortalece. É a presença do Senhor na tua vida que te faz entender que você pecou. É a presença do Senhor na tua vida que gera dentro do teu coração o arrependimento e a mudança de atitude. E como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom nós desfrutarmos desse momento onde estamos na presença do Senhor, louvando a Ele, ouvindo uma palavra que direciona as nossas vidas. Sabe, muitas das vezes, as coisas, os pecados, né? O pecado que cometemos nos afasta dessa presença. Muitas vezes a gente escolhemos fazer uma outra coisa qualquer, ao invés de estarmos na presença do Senhor. Sabe por que é importante a gente se arrepender e a gente pedir perdão e se converter? Porque quando a gente peca, a gente se afasta do Senhor. O pecado, ele nos distancia de Deus. Mas Deus está pronto para nos perdoar. Não é Deus que se afasta de nós, é nós que nos afastamos de Deus. Porque somos nós que pecamos. Então, meus amados, enquanto mais a gente peca, mais a gente vai se afastando da presença do Senhor. E se a gente não estiver na presença do Senhor, a gente não vai poder, de fato, viver esse refrigério na nossa alma, sabe? Quando eu penso em refrigério, olhando para o mundo físico, para o mundo natural, sim, existem palavras que eu posso falar, que você pode falar para alguém e que vai gerar alívio no coração na vida de outras pessoas, mas a nossa alma, de fato, vai se sentir aliviada quando nós estamos na presença do Senhor. É a presença do Senhor em nossas vidas que vai gerar paz, que vai dar alívio, né? E quando a gente está na presença do Senhor, o nosso choro é diferente, o nosso choro é de alegria. Estava agora pela manhã nas celebrações e aquele momento gostoso na presença do Senhor. E começou a descer as lágrimas e eu digo, meu Deus, não sei nem porque eu estou chorando, mas que coisa gostosa. Você está chorando na presença do Senhor e é um choro que te dá alívio. É um choro que te dá refrigério. Sabe, meus amados? E é essa presença que nós não podemos permitir que se afaste de nossas vidas. A presença do Senhor. Nós não podemos permitir que se afaste das nossas vidas. O Salmos 16:11 diz assim, na presença do Senhor, a plenitude de alegria. Na presença do Senhor, a plenitude de alegria. Lá em Mateus capítulo 11, o versículo 28, Mateus 11, 28, diz assim, é o Senhor Jesus dizendo assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. É a presença do Senhor Jesus que nos dá esse alívio e que tira de nós esse fardo pesado e que nos faz, de fato, experimentar do refrigério, da bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Tá, meus amados? Lá no Salmo 51, um camarada chamado Davi, que foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, também pecava, pecou. E ele, diante do seu pecado, lá no Salmo 51, mostra Davi confessando o seu pecado.
ele confessa o pecado, pede perdão a Deus e roga pela presença do Espírito Santo na sua vida. Davi fez isso. Nós também precisamos fazer na hora que pecamos. O versículo 11, do Salmo 51, Davi diz assim, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Sabe, Davi estava preocupado, dizendo ao Senhor, Senhor, não me lances fora da tua presença. Não deixa que o meu pecado me tire da tua presença. E nós também venhamos estar preocupados, meus amados, para não perdermos, para não sairmos do direcionamento do Senhor e da presença do Senhor. É essa presença, a presença do Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que vai te dar o refrigério e que vai te fazer viver um ano bom, um ano de alívio, um ano que você vai de fato superar todas as coisas que possam estar acontecendo com você e que você vai conseguir sobressair com as coisas que ainda podem vir, infelizmente, Nós estamos sujeitos a tudo. Como eu disse aqui, eu não sei como está a sua vida. Você pode nesse momento estar passando por tempos difíceis, já clamando pelo refrigério. Pode ser que você esteja muito bem e aconteça algo que você precise do refrigério do Senhor. Que você esteja pronto a estar na presença do Senhor. Se houve pecado, que haja arrependimento, que haja confissão, que haja conversão e que a presença do Senhor conduza essa igreja, conduza as nossas vidas todos os dias. E como faço para estar na presença do Senhor? Sabe, meus amados, é esse momento aqui, onde nós nos reunimos e nós sentimos a presença do Senhor ainda mais forte em nossas vidas. E quando não é entre nós, aqui reunidos como estamos nesse momento, é no nosso quarto quando nos ajoelhamos, nos nossos momentos a sós com Deus, quando desabafamos para o nosso Deus, quando louvamos ao nosso Deus. Sabe, esse é um tempo muito precioso para as nossas vidas que não pode deixar de existir, porque nós não podemos esperar apenas de 8 em 8 dias vir a este lugar e sentir a presença do Senhor. Nós precisamos criar esse ambiente de estar na presença do Senhor todos os dias das nossas vidas. Esse momento é muito gostoso, mas o momento de estar a sós com Deus também é muito gostoso. E nós precisamos criar, se você ainda não tem, que você crie esse tempo diário para estar orando, conversando com o Papai do Céu, na presença dEle. Sabe? E quando tiver esses encontros, essas oportunidades de você estar na igreja, que você venha se alegrar em estar na casa do Senhor. Você venha se alegrar em estar na presença do Senhor. Esses eventos, às vezes, que a igreja sede faz, é tão gostoso, meus amados, que nós venhamos desejar estar naquele lugar, na presença do Senhor. Logo mais nós vamos estar aqui convidando os irmãos a participarem do retiro de carnaval, que já é no próximo mês. Se você puder ir, não perca. Porque é muito gostoso você estar na presença do Senhor. Então, tudo que você puder fazer para estar na presença do Senhor, faça, que você não vai se arrepender. Digo com certeza, vai valer a pena. Vai valer a pena. Então, meus amados, que nós não venhamos perder nenhuma oportunidade de estar na presença do Senhor. O salmista Davi diz lá no Salmos 27, o versículo 4, Salmos 27, o versículo 4, diz assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Sabe? Para você permanecer, você precisa pedir isso ao Senhor. Estar diante do Senhor, estar na casa do Senhor, estar na presença do Senhor. Amém? Então, meus amados,
Este ano é o tempo do refrigério. Vou repetir mais uma vez o que disse aqui no início. Nem todos vão desfrutar. Mas se você está disposto a desfrutar, se você venha estar disposto a confessar o seu pecado, a pedir perdão, a se converter dos maus caminhos e a estar na presença do Senhor. Você venha sempre estar na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Então essa é a mensagem que o Senhor tem para as nossas vidas nessa tarde. E eu quero encerrar esse momento orando. Vamos ficar em pé. E antes de orar, pouco vai soltar uma canção. Vamos fechar os nossos olhos. Se você quiser cantar, você canta, mas se você quiser falar com o teu Deus, você fala. Se você quiser ficar só ouvindo, você faz isso. Fecha os teus olhos. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. E eu coloco diante de Ti, Senhor Deus, todas as nossas dificuldades, toda a nossa mente, Senhor Deus, o nosso coração, eu coloco na Tua presença, eu coloco em Tuas mãos, Senhor. E que de fato nós venhamos alcançar esse refrigério que o Senhor quer nos dar, esse refrigério que o Senhor tem para as nossas vidas. Oh Deus poderoso, oh Pai amado, e que nós venhamos aprender a abrir mão daquilo que tenta nos prender de estarmos na Tua presença. Oh Senhor Deus, tira da nossa mente, do nosso coração o desânimo que muitas vezes quer nos parar e nos tira da Tua presença. Oh Senhor Deus, renova em nós um espírito reto, Senhor Deus. Oh Pai amado, não permita que nós venhamos sair da Tua presença. Oh Jesus, que o nosso coração venha estar quebrantado diante de Ti e que nós venhamos desejar a Tua presença todos os dias, Senhor. Oh Pai amado, e que aquilo que for preciso fazer para não sairmos da Tua presença, que nós venhamos fazer, Senhor. Nos dá sabedoria, Senhor Deus. Nos dá sabedoria, Senhor, para que venhamos tirar de nossa vida tudo aquilo que nos afasta de Ti. E que as nossas atitudes, Senhor Deus, venham glorificar o nome do Senhor. Venham louvar o nome do Senhor. E que nós não venhamos nos cansar de buscar mais de Ti, buscar mais da Tua presença, Senhor Jesus. Oh Deus amado, e que nós também venhamos ser canais de refrigério para aquelas pessoas que ainda não Te conhecem. Que nossa boca, Senhor Deus, venha levar essa palavra, a palavra da verdade, a palavra que traz, Senhor Deus, cura, a palavra que traz libertação. Que nós venhamos ser canais Teus, que o Senhor possa nos usar como bênçãos, que o Senhor também possa nos usar como refrigério para a vida de outras pessoas, Senhor. Oh Deus amado, e que nossa mente venha sempre estar, Senhor Deus, revestida com o capacete, para que os dardos inflamados do maligno não venham atingir a nossa mente. Que nós venhamos estar sempre, Senhor Deus, com o escudo da fé, que nós venhamos estar revestidos pela fé, a fé no Senhor Jesus, e que a espada, Senhor Deus, venha estar em nossas mãos, a espada que é a Tua palavra, que sempre na nossa boca esteja a Tua palavra, Senhor. Oh Deus amado, que nós venhamos aprender a cada dia a lutar contra o inimigo, e que nós venhamos vencer o desânimo, e que nós venhamos vencer tudo aquilo que nos impede de estar na Tua presença. Oh Pai amado, e que a cada dia nós venhamos entender que somos falhos, limitados, precisamos do Senhor, e que nós queremos a Tua presença todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a esse Deus maravilhoso.
Que a bênção do Senhor nos acompanhe de volta para as nossas casas e que nós venhamos de fato viver o ano do refrigério em nome de Jesus. Amém. Jesus, és tudo que eu preciso. Jesus, tu és tudo que eu preciso.